Plantão Lauro Jardim. Bom dia, Lauro. Bom dia, Cássia. Bom dia, Nadédia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Laura. Lauro, vamos falar hoje de um dos temas da semana, e é um tema que está escalonando cada vez mais, a crise envolvendo o ministro do STF, Dias Toffoli, e as investigações do Banco Master. Essa é uma das grandes crises que a gente vem vendo no Supremo nos últimos meses, principalmente porque é uma crise que fez até com que voltasse antes do recesso para emitir uma nota o presidente do Supremo, né, Lauro Jardim? Pois é, Cássia, o presidente do Supremo, o Edson Fachin, ele foi praticamente obrigado a se manifestar publicamente sobre essa crise toda, uma crise que originalmente era do Banco Master, mas que passou a ser também do Supremo, porque o Supremo está no meio de uma confusão sem precedentes. O caso Master lançou o Supremo, arrastou o Supremo, que deveria estar na posição de magistrado do caso Master, em parte integrante da crise. Então, o Fachin divulgou essa nota pública ontem no início da noite, fazendo a defesa institucional do Supremo, também dando apoio à atuação do ministro Toffoli, embora um apoio comedido, com palavras ali medidas. E assim como o Fachin foi tirado das férias, como você citou aí, porque oficialmente ele está de férias, né, para voltar para Brasília essa semana para discutir esse caso com os outros ministros, essa nota também foi publicada, Cássia, depois de muita conversa entre os ministros do Supremo. Aliás, o texto final da nota teve a contribuição de muitos deles. Ela foi, portanto, uma espécie de obra conjunta, foi um texto negociado entre os ministros. Nesse momento, Cássia, a vontade da maioria absoluta dos ministros do Supremo é de que o Toffoli devolva o caso Master para a Justiça Federal e tire o Supremo dessa confusão toda. Esse apoio ao Toffoli, que consta da nota do Fachin, segundo um ministro com quem eu conversei ontem à noite, faria parte de uma espécie de coreografia de saída do Toffoli do caso. Ou seja, primeiro um apoio público do Supremo ao Toffoli e aí depois ele anunciaria uma saída. Então isso seria parte do processo de saída. Para fora, nos bastidores, o Toffoli tem mandado recados que não vai deixar a relatoria do caso, não vai mandá-lo para a primeira instância, mas as tratativas de convencimento, Cássia e Nadédia, para que o Toffoli saia, estão em curso, isso é fato. Esse é o desejo da Corte, que considera que se o Toffoli deixar de relatar esse caso, parte dos holofotes que estão hoje sobre ele vão se apagar. E eles não estão errados, mas de qualquer forma, o que se descobriu nessas duas últimas semanas sobre, por exemplo, as transações em torno do resort no Paraná, que era dos seus parentes, mas que hoje tem indícios de negócio mal explicados sobre esse resort, colocam o Toffoli numa posição desconfortável de que ele precisa dar explicações convincentes sobre essa história mal contada, Cássia, mesmo se ele deixar de ser o relator do caso. Isso sem falar nas decisões em série que o Toffoli tomou no caso Master, decisões inusitadas, esdrúxulas, heterodoxas e todos os adjetivos semelhantes que a gente quiser usar para definir o que ele fez nos últimos 2 meses. E também, isso sem falar também no contrato da Viviane de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, que é um outro caso que ajudou a arrastar o Supremo para essa posição desconfortável de ter que dar explicações à sociedade em vez de cobrá-las de pessoas suspeitas e acusadas em processo. A essa altura, não dá para cravar se o Toffoli vai deixar mesmo a relatoria do caso Master, embora eu acho que a tendência seja essa.
E como eu disse, é também essa a vontade dos colegas, da maioria dos colegas do Toffoli, mas o que dá para cravar é que essa confusão ainda está bem longe de acabar. Aliás, as confusões, a do Master e a do Supremo. Tá certo, a gente vai continuar acompanhando, como você disse, pelo jeito é um impasse que ainda está longe de um final. Lauro Jardim, muito obrigada por nos trazer aqui as informações de bastidores, tudo que você tem apurado a respeito. Um ótimo fim de semana para você, até domingo lá no Globo e até semana que vem aqui no Jornal da CBN. Bom fim de semana para você, Cássia, para você, Nadédia, e para os ouvintes. Até segunda. Até.